Fala, crente de Jesus, Williams aqui, seja bem-vindo ao canal Disposto à Mesa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre decisões, o que são, como tomá-las e onde elas nos levam. Parece Globo Repórter. Galera, fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo e, se gostar, clique em gostei, beleza? Vamos lá. Disposto à mesa. Vamos lá, então vamos aí onde você está. Feche os teus olhos, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, mas antes vamos ao Pai em oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, mais uma noite em tua presença. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, para nós, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, pelo teu sacrifício. Nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, é por causa desse sacrifício, Senhor. Pai, se somos o que somos hoje, Pai, é por tua causa. Se estamos aqui para compartilhar a tua palavra, Senhor Deus, é por tua causa também. Nós te glorificamos, nós te adoramos, Pai, por quem o Senhor é. Obrigado por ser um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai justo, um Pai, Senhor Deus, que cuida de nós em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Que não nos abandona, Senhor. Que mantém a sua fidelidade, Senhor Deus, intacta. Nós te louvamos por isso. E nós te convidamos nessa noite, Senhor Deus, a fazer parte também desta célula, Senhor. Pai, toma o teu lugar no nosso meio. A tua palavra diz que quando nós estamos reunidos, ainda que sejam em poucas pessoas, Senhor, o Senhor se faz presente, a tua presença é real. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, que a mensagem de hoje, a palavra de hoje, Senhor Deus, ela seja, Pai, uma semente que seja lançada, Senhor Deus, em cada coração, que gere frutos e frutos permaneçam, Senhor. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Beleza, pessoal do Instagram, eu quero começar fazendo uma dinâmica, né? Nós estamos fazendo uma célula, então eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui. O pessoal que está aqui no Instagram comigo pode responder pelo comentário. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual animal que vocês escolheriam ser? Qual animal que vocês escolheriam ser? Um pombo ou uma águia? Quem tu escolheria ser, Lucas? Um pombo ou uma águia? O pessoal do Instagram pode responder aí, tá? Quem você escolheria ser? Um pombo ou uma águia? Vamos lá. Olha, deixa eu pensar aqui, né? O pombo. Não, escolhe primeiro. Escolhe primeiro aí na tua cabeça, tá? Quando vocês escolherem, vocês vão dizer: ah, eu escolhi o pombo por causa disso, tá? Ou escolhi a águia, como o Neto escreveu agora aí. Já responde aí, por que a águia? Por que o animal que você escolheu? Vai. Vamos lá. Cada uma. Bora, rapaz. Seja bem-vinda, Samilinha. A águia. A águia, por que a águia? Oxi, qual é a dificuldade para escolher o animal? Boa. Eu não vou dizer até tu falar. O pessoal do Instagram tá comentando aqui, mas eu não vou dizer até tu falar. E não vale colar do Instagram, tá bom? Não vale colar do Instagram. Ou o pombo ou a águia, tá? Nós estamos escolhendo aqui que tipo de animal nós gostaríamos de ser. Ou pombo ou uma águia. O Hugo falou aqui algo interessante. Vai. A agilidade dela, por ser um animal ágil, de olhar, tem um poder no olhar, né? E na hora da caça,
geralmente se sai bem. Hum. A maioria, acho que mais da metade se dá bem. Isso. A águia, então. Escolheria a águia. Hã? É isso? Caramba, e ninguém vai escolher o pombo? Agora vamos ver o que tu vai falar disso aí. Não, é só uma escolha, gente. É só uma escolha. Não, mas... É só uma escolha. Olha, o Hugo colocou aqui, ó. O Hugo Figueiras colocou aqui que tem a visão além do alcance. Quase um Thundercat, né? Quase... quase um Lion, um Thundercat. O Neto Silva colocou a águia, tipo assim, ela tem uma visão muito boa, ela olha tudo ao seu redor, ela é como se fosse o olho de Deus olhando tudo. Boa. De fato, sempre quando a gente vai fazer uma comparação como essa, né, entre um pombo, que a gente vê aí constantemente na nossa vida, no dia a dia, e uma águia, a gente sempre vai preferir, acredito, né, que a maioria vai preferir ser uma águia, né, pela forma de caçar, pela forma de enxergar, por voar muito alto, né, ela consegue alçar voos assim até acima das nuvens e tem várias particularidades interessantes, né? Quando ela vai, por exemplo, morrer, ela vai ao pico mais alto, ela quebra o seu bico e morre no mais alto pico, né? Para ela ter a visão, como até o Neto colocou aqui, a visão de tudo, como se fosse, né, a visão de tudo uma última vez. Mas a grande questão... Oi? Ela vai ao mais alto que tem. A natureza dela, né? E a forma dela de partir. E aí, o contexto dessa dinâmica é que, às vezes, a gente escolhe sempre o que a gente acha que é melhor. Como hoje a gente vai falar sobre decisões, a gente sempre escolhe algo que a gente visivelmente acha que é melhor. Mas, de repente, nem seja tão bom assim, né? De repente, a escolha que nós vamos fazer, seja de trabalho, seja de amizades, né? Nem seja tão boa assim, nem seja tão frutífero assim. E aí, o texto que a gente vai meditar é no texto de Gênesis, capítulo 12. 9 ao 12, né? Quando a gente lê ali a história de Noé. Noé construiu uma arca, tinha todos os animais à sua disposição, mas o Noé, para decidir se ele devia ou não descer da arca, né? Ele não escolheu uma águia. Ele tinha uma águia dentro, provavelmente ali dentro da arca. Ele não escolheu uma águia. Ele escolheu um pombo. Né? Escolheu um pombo. Então, assim, às vezes, a aparência, né, aquilo que é pintado pra gente, nem sempre é o melhor. Então... Sim. Mas o contexto aqui é só essa comparação entre a águia, né, que tem aquela penugem bonita, né, que é caçadora, enfim, a gente olha para uma águia e já fica, né, vislumbrado com a beleza dela, e o pombo muitas vezes é desprezado. Então é justamente essa comparação que eu quero fazer com vocês hoje, de que nem sempre aquilo que é pintado tão bonito é a melhor escolha para se fazer. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração,
Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? Glendinha, seja bem-vinda, amiga. Bem-vinda. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou. Gente, hoje a gente vai falar sobre decisões, né? Eu já falei sobre as nossas decisões. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19 e versículo 23. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei contra os filisteus? Entregarás eles nas minhas mãos? E o Senhor respondeu a Davi: Vai, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E aí você pula para o versículo 23 e diz assim: E consultou Davi ao Senhor, o qual lhe respondeu: Não suba. Bom, esses dois versículos, se você ouvir eles assim de uma forma um pouco desconexa, né, eu vou te explicar agora o que seria isso, né? Davi, ele passou vários anos fugindo de Saul, que era rei de Israel, mas ele já havia sido ungido pelo profeta Samuel como rei, como futuro rei, né? Deus já havia escolhido Davi para ser rei no lugar de Saul. E aí, depois de 7 anos, Davi reinando em Judá, Davi passou a reinar então em Israel também, né? Reinar em todo o estado, né? Em toda a nação de Israel, Davi se tornou rei. Só que a partir desse momento em que Davi se tornou rei, os filisteus quiseram atacar a Israel, né? Quiseram tomar as terras de Israel. E aí Davi fez uma consulta ao Senhor, né? No primeiro versículo que a gente leu, ele pergunta: Senhor, eu irei atacar os filisteus, eles estão me atacando, eu irei atacar eles também, o Senhor vai entregar eles na minha mão. E aí o Senhor diz: vai, eu vou te entregar, né, os filisteus. E aí ele vai, batalha, e depois ocorre que os filisteus fogem, né? E aí Davi faz uma nova consulta ao Senhor, e aí o Senhor diz: não suba. Gente, muitas vezes a gente se sente autossuficiente para tudo, né? Quando a gente se torna adulto,
por exemplo, né, a gente acha que a gente já é dono do nosso próprio nariz e a gente começa a tomar decisões de forma aleatória, né? A gente muitas vezes não pensa muito nas nossas decisões. A gente não tem o hábito, né? Muitas vezes a gente não tem o hábito de projetar, né, aquilo que nós queremos. Por exemplo, eu vou montar uma empresa, então eu monto uma empresa simplesmente pelo meu desejo de ser um empresário. E se a gente for pegar os dados aí, né? O Hugo tá com a gente aí, ele tem uma empresa, trabalhei junto com ele, né? O Dodô tá aqui, tem uma empresa também, né? Outras pessoas que podem estar aqui têm também. A gente sabe que os dados eles são alarmantes das empresas que começam, muitas delas não chegam nem ao segundo ano de vida, né? Por quê? Porque não tem um projeto, é simplesmente pelo impulso. Ah, legal isso aqui, então eu vou trabalhar nisso aqui. Aí vai, gasta um monte de dinheiro, compra um monte de mercadoria e depois não tem com que, né, evacuar escoar, né? Evacuar não, escoar as mercadorias, né, o produto. E muitas empresas fecham. Por quê? Porque nós achamos que somos autossuficientes. A gente não projeta. E Davi nos dá aqui nesse texto que nós lemos 2 exemplos de uma suficiência, uma boa suficiência, né? Uma boa dependência, e a dependência de uma forma correta, e a dependência de Deus. Davi, ele era um grande guerreiro, ele matou sozinho um gigante que amedrontou Israel por 40 dias, e ele foi lá e disse que ele ia matar o gigante. Mas ele não foi lá de peito aberto, ele tinha confiança, né, em Deus, naquele que realmente podia suprir as necessidades físicas dele como um guerreiro. Em outra história, Davi conta que ele matou um urso e matou um leão para proteger uma ovelha. Então Davi, ele nos dá aqui um exemplo, né, 2 exemplos muito bons assim de uma suficiência. Ele perguntou para Deus se aquilo daria certo. E quantos de nós, você pode responder aqui no Instagram e o pessoal aqui do Team Link pode conversar comigo. Quantas vezes a gente já fez um monte de coisa que não deu certo, né? E aí depois a gente volta para os pés do Senhor, depois de não ter dado certo, a gente volta com aquela cara de cachorro pidão e diz assim, Senhor, me ajuda para que ele dê certo, né? Me ajuda para que o meu projeto dê certo. E muitas vezes a gente não tem uma resposta de Deus, porque a gente já fez coisas que a gente não deveria ter feito, né? A gente já, vamos dizer assim, já estragou, né, as oportunidades. A gente deixou passar as oportunidades porque a gente não projetou direito, porque a gente não consultou, né, não teve um conselho legal, tá bom? Então, se você, né, já passou por isso, já comenta aqui comigo, pessoal aqui do Team Link, vocês já passaram por isso? Tomaram uma decisão assim, não bate pronto, e lá na frente se arrebentaram e depois voltaram? Óbvio, né? Com certeza, né? Com certeza. Quem nunca, né? Quem nunca que atire a primeira pedra? Quem nunca tomou uma decisão precipitada, né? E muitas vezes essa decisão foi errada. Então esse entendimento aqui, ele casa com a dinâmica que nós fizemos aqui anteriormente, né? Muitas vezes nos é pintado um pavão, assim, uma imagem, né, mirabolante, assim, ó, isso aqui é de Deus, e você não vai e não consulta Deus. Deus é o Senhor que está abrindo essa porta para mim, né? Quem nunca, né, Hugo? Quem nunca? E a gente não pergunta para Deus assim, será que é o Senhor? Pai, me dá um sinal, né? Fala comigo. E aí, às vezes, a gente vai sem consultar o Senhor e a gente só se arrebenta, né? E eu quero trazer um entendimento aqui um pouco mais de estudo mesmo. Nós temos 2 tipos de decisões na nossa vida. Nós temos as decisões carnais e as decisões espirituais. As decisões carnais são essas que a gente está falando, né? As decisões precipitadas, as decisões que são dadas pelo nosso impulso, pelo nosso desejo. E as decisões espirituais são aquelas que são
tomadas de acordo com a vontade de Deus, quando a gente consulta e tem a certeza de que Deus está no negócio, né? Quando Deus fala conosco em sonhos, quando alguém fala conosco através, né, da palavra de Deus. Então, 2 tipos de decisões. E uma decisão carnal, ela é baseada em alguns pontos. E nós tomamos essa decisão porque ela é sempre a mais fácil de tomar. Né? Olha só, uma decisão carnal, ela é uma decisão que ela é sempre mais fácil de tomar. Quando você olha e diz assim, essa é de Deus, sem pensar, quase sempre vai ser uma decisão carnal. Quase sempre. Né? Nós nos arrebentamos muito, né, com esses tipos de decisões. Né? E ela é baseada em alguns pontos. O primeiro ponto da decisão carnal é o medo. É o medo que, para que a gente alcance o que Deus deseja, nós devemos fazer coisas que talvez temos medo. Tá? As decisões carnais, elas nos impõem medo. Né? Ela se torna uma decisão mais fácil porque a outra decisão, que é a decisão mais correta, ela é uma decisão que nos impõe perder alguma coisa. E aí nos impõe medo. A gente sempre fica com medo, mas será que vai dar certo? Se eu for por esse caminho aqui é muito mais difícil, né? Muito mais difícil, mas será que é realmente a decisão mais correta para ser tomada? Ou aquela que o caminho está todo aberto, é só você aproveitar as oportunidades? Será que essa é a decisão? Então, todas as vezes em que uma decisão ela é baseada no medo, ela é uma decisão carnal. Tá bom? Nós podemos até consultar, se você quiser anotar aí, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12. Tá bom? É uma decisão tomada por medo. Você pode ler lá, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12. Nós tomamos decisões que vão afetar a nossa vida, o nosso destino, né? Nós costumamos dizer que o nosso futuro, ele é baseado nas nossas decisões. Alguns dias atrás eu estava meditando, lendo e tal, e Deus me fez lembrar aqui da decisão de aceitar a Cristo como Salvador. Do dia que eu aceitei Jesus como Salvador, que eu me reconciliei, na verdade, né? Ou que eu aceitei de verdade, eu passei a ser conduzido realmente. Mas foi uma decisão que mudou realmente a minha vida, mudou a minha história. E eu fico pensando aqui, caramba, se eu não tivesse tomado aquela decisão há 11 anos atrás, há 10 anos atrás, como seria a minha vida hoje? A minha vida ela seria com certeza diferente. E se você parar aí para pensar numa decisão que mudou a trajetória da tua vida, se você não tivesse tomado essa decisão, aonde você estaria? Né? Comenta aí comigo. Onde é que você estaria se você não tivesse tomado a decisão? Né? Eu posso, aproveitando a presença do Hugo aqui com a gente, se eu não tivesse tomado a decisão de ir lá, trabalhar com ele e aprender tudo que eu aprendi, eu tenho certeza que eu não seria o profissional que eu sou hoje. Né? Pessoas que passaram pela vida de vocês, amizades, relacionamentos, empregadores, todas essas pessoas que passaram pela vida de vocês, elas tiveram vamos dizer assim, uma importância, né, em cada decisão que você tomou a respeito dessas pessoas. Tá bom? E isso leva o nosso futuro, leva a nossa vida até o final. Outro ponto que baseia, né, e caracteriza uma decisão carnal é o orgulho. Né? Às vezes você deixa de tomar uma decisão acertada por causa do teu orgulho, só para não ferir o teu orgulho. Né? Não, eu não vou fazer, ainda que seja certo, eu não vou fazer para não dar o meu braço a torcer. Quantas vezes nós já fizemos isso na vida? Eu já fiz isso várias vezes, gente. Várias vezes. Eu tenho certeza que alguém já fez aí também. Né? Fala, Vitão. Beleza? Quantas vezes? Né? E nós temos um texto também que vai caracterizar isso. 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. Uma decisão tomada pelo orgulho, né? Para manter uma aparência,
de santidade, né? Para manter uma aparência de ser correto, de ser certo, tá bom? Outro ponto que faz a gente tomar uma decisão carnal é a ganância. Nós sempre queremos mais e mais e não nos damos conta de fazer o que é o melhor. Esse aqui eu acho que é um ponto crucial na nossa vida, principalmente na nossa vida profissional. Quantas vezes, né? Quantas vezes te ofereceram aí, ou quantas vezes você teve a oportunidade de ir para um emprego, né? Ou de fazer algo que ia fazer você, de repente, não enricar, mas ficar bem na foto, né? Ter uma boa qualidade de vida. E aí você acabou pensando assim, pelo medo, né? Eu não vou sair porque não é carteira assinada, né? Não é a decisão mais acertada, você diz. E aí você acaba não tomando a decisão, né? Por causa de uma ganância, de permanecer ou de querer ganhar mais ainda, ou de fazer o contrário, né? De você sair para esse emprego que te pagaria muito mais, o cara está te oferecendo muito mais e você acaba indo para lá e largando aquela pessoa que de repente te deu a mão a primeira vez. Essa pode ser uma decisão carnal na nossa vida, tá bom? E a mentira. A mentira, ela caracteriza também uma decisão que é carnal. Quando a gente disfarça a verdade para alcançar um objetivo ou para escaparmos das consequências de algo. Esse é o principal ponto da mentira. Quando a gente esconde, né, omite ou disfarça a verdade para a gente não ser punido por aquilo que a gente fez, né? Ou para não chegar nas consequências de algo que a gente fez. Isso é uma decisão carnal, tá bom? Então, são 4 pontos aqui que baseiam uma decisão carnal, né? É o medo de tomar uma decisão mais acertada, o medo das consequências, o orgulho, né, para demonstrar uma aparência daquilo que você não é ou não faz, a ganância e a mentira, tá? E por causa dessas decisões, nós acabamos tomando decisões que se tornam malignas. Olha só, a decisão carnal, ela não é uma decisão maligna. Ela é uma decisão apenas tomada sem, vamos dizer assim, sem o conselho de Deus, sem a direção de Deus. Mas ela não é uma decisão maligna, né? Ela não é uma decisão maligna. Mas ela pode se tornar uma decisão maligna. Quando, né? Quando essa decisão ela é tomada com base nas vinganças, com base na inveja, na perseguição, com base no ódio, ela pode se tornar uma decisão maligna, né? E até então, aquela decisão carnal te traria consequências físicas, financeiras, emocionais, enfim. Mas uma decisão maligna, ela te leva a uma consequência espiritual. E como é que a gente faz então para escapar dessas consequências todas? Tentando tomar decisões espirituais. Tentando tomar decisões assim como Davi tomou. Será que eu devo ir? Será que eu devo subir? Fala comigo. Só que eu quero dizer para vocês aqui que essas decisões, elas necessitam de paciência. Uma decisão carnal, ela é tomada de bate-pronto. E uma decisão espiritual, ela necessita de paciência. Ela necessita de paciência. Por quê? Porque você quer tomar uma decisão espiritual. Você está dando a liberdade para Deus falar para você aquilo que Ele quer, né? Então, vai deixar de ser no teu tempo, vai deixar de ser no meu tempo e vai passar a ser no tempo de Deus. Amém? Então, as nossas decisões, elas devem ser baseadas na palavra de Deus, baseadas naquilo que Deus quer para a nossa vida. Como é que nós sabemos isso? Nós precisamos disso aqui. A gente costuma ler, costuma ouvir pessoas dizendo que a Bíblia ela é apenas um livro
histórico, ela não é apenas um livro histórico. Quem fala isso é porque nunca leu a Bíblia ou nunca entendeu. Mas a Bíblia, ela nos traz conhecimentos sociais, financeiros, históricos, né? Relacionais. Ela nos traz entendimento de tudo. Então, as decisões que nós tomamos, se nós quisermos acertar nas nossas decisões, nós temos que tomar como base isso aqui. E isso aqui nos traz o temor de Deus, o respeito a Deus, né? A dependência de Deus. E era isso que Davi tinha. Davi era um homem, o Michael, que sempre está aqui com a gente, né? Ele sempre diz que é fã de Davi, e quando começou a ler sobre Davi, ele ficou mais apaixonado por Davi. Porque Davi, ele tinha um coração, o próprio Deus diz isso, né? Ele tem um coração segundo o meu coração. E o que era isso? É tomar as decisões conforme o coração de Deus. A gente precisa parar de tomar as decisões por causa dos nossos sentimentos, né? As decisões tomadas pelo nosso sentimento, ele provavelmente vai ser uma decisão carnal. A gente precisa tomar as nossas decisões a partir da palavra de Deus. Tem um texto bastante conhecido, eu não vou lembrar de cabeça agora onde ele está, tá? Mas ele diz assim, que o homem sensato, ele constrói a sua casa sobre a rocha, né? O vento vem, a tempestade vem e vai bater naquela casa que está sobre a rocha e ela não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha, ela tem fundamento, né? Ela tem alicerce, então ela não vai cair. Mas o homem insensato, ele constrói a casa dele na areia, então vem um vento, vem a tempestade e faz a casa dele ruir, cair, porque ele construiu a casa dele sobre um terreno instável. E aí, às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que construir então a minha vida, eu tenho que construir as minhas decisões em cima de Cristo. Mas entenda que Cristo é a palavra. Então, é isso aqui, ó. As tuas decisões, as nossas decisões, elas têm que ser tomadas em cima de Cristo, mas Cristo como palavra. É quando você lê, é quando você entende, é quando você medita nisso aqui, que as tuas decisões elas começam a ser acertadas. Mas se você deixa de ler, se você deixa de meditar, se você deixa de buscar a Deus para tomar conselhos dele, a tua casa está sendo construída sobre areia. Então a gente precisa tomar cuidado. As decisões mais fáceis, de repente, não são as decisões mais acertadas. Escolher a águia seria a decisão mais sensata, olhando com os olhos humanos. O que é um pombo perto de uma águia, pelo amor de Deus? Né? O que é um pombo perto de uma águia? Aos nossos olhos, de repente, pode ser nada. Pode ser um animal comum e a águia ser um animal top. Mas, de repente, aquela decisão para uma determinada circunstância pode não ser a mais acertada. De repente, uma águia não se daria bem aonde o pombo se daria bem. Ou o pombo não se daria bem numa área, numa região, numa circunstância onde a águia não se daria bem. Então, definir o que é o mais correto não é tão simples, não é tão fácil. As nossas decisões, elas não podem mais ser tomadas de uma forma impetuosa. E eu queria encerrar aqui, né, esse compartilhamento, ouvindo de você, pessoal do Instagram, né? Nós temos 10 minutinhos ainda no Instagram. Eu queria ouvir do pessoal aqui da célula, eu queria ver você comentando aqui no Instagram a respeito das decisões, né? Responde aquilo que eu perguntei lá. Aonde você estaria se aquela decisão, aquela super decisão que você tomou, você não tivesse tomado, ou de repente aquela decisão que você não tomou, se você tivesse tomado aquela decisão, aonde você estaria? Você estaria no mesmo lugar onde você está? Você estaria da mesma forma que você está? E eu queria que você compartilhasse comigo
aí através do chat, tá bom? E eu quero ouvir aqui o pessoal do T-Link. E aí, pessoal? Decisões. Aonde vocês estariam se vocês tivessem tomado uma decisão diferente? A única decisão que eu tentei tomar, né? Só foi parar de ser besta. E o William sabe mais ou menos do que Faz parte, isso faz parte. o William sabe que não é fácil. Já tentei, mas preciso iniciar essa jornada e sei que não vai ser fácil. Preciso de conselhos para não fazer algo precipitado, mas vai ter que acontecer. De um jeito ou de outro vai ter que acontecer. Olha, a melhor forma de você tomar essa decisão, por isso que eu te falei que a palavra de hoje ela seria uma palavra muito boa para ti. Só existe um que pode te aconselhar da melhor forma possível, né? É Deus, em primeiro lugar. E a outra pessoa é o teu pai. Nós conversamos sobre isso semana passada. Nós temos um pai. Nós temos um pai. Nós temos um pai na terra e nós temos um pai no céu. Então as pessoas que podem realmente nos aconselhar da melhor maneira possível são os nossos pais, né? São as pessoas que vão querer o nosso bem sempre. De repente, ele pode até não ter um entendimento, um conhecimento apurado do assunto, mas ele sempre vai querer o teu bem, né? Sempre vai querer o teu bem, sempre vai tomar a decisão mais acertada para o teu bem. Então, busca a presença do Senhor, busca os conselhos do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que a palavra dele nos assegura isso, né? Que ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Amém? Então, busca o Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tá bom, Lucão? Vitão. Com certeza, cara. O Vitor falou aqui algo interessante, né? Que ele teria conquistado muitas coisas, né? E hoje ele está conquistando essas coisas, mas era para ele ter conquistado antes. E ele diz que o arrependimento vem. Mas esse arrependimento, ele é extremamente necessário. Porque se a gente não se arrepender, né, das nossas decisões, a gente não vai alcançar mudança. A gente não tem mudança, né? A mudança só vem, o perdão só vem quando a gente se arrepende. Então tem que ter o arrependimento para provocar a mudança que a gente precisa. Amém? Legal, gente. Muito bem. Eu gostaria de convidar você a orar com base nesse entendimento, as tuas decisões, né? A decisão que vocês precisam tomar, as decisões que eu preciso tomar. E eu queria que a gente orasse e pedisse a direção de Deus, pedisse a força de Deus, para que a gente possa, de fato, tomar a decisão que a gente precisa tomar. Tá bom? Descarregou. Então, fecha os teus olhos aí, ora comigo, mesmo descarregado. Vamos lá. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te bendizemos, Senhor Deus, pela tua palavra dessa noite. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor falou comigo profundamente a respeito dessa decisão. O Senhor tem falado com várias pessoas, Senhor Deus, a respeito da decisão. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a tomar as decisões corretas. Não mais as decisões que nos parecem ser acertadas, não mais as decisões que são fáceis de ser tomadas. As decisões que precisamos, Senhor, muitas vezes vão nos magoar, muitas vezes vão nos ferir em um determinado momento, mas elas precisam ser tomadas, Senhor. Elas precisam ser tomadas. E nós te pedimos, Pai, nos dá força. Nos dá, Senhor Deus, a direção que nós precisamos. Assim como Davi, Senhor Deus, orou ao Senhor e te consultou, perguntando se ele deveria ir àquela batalha, se ele venceria aquela batalha, ou se ele deveria perseguir os seus inimigos. Pai, nos responde na cara e tomar uma decisão. Nos ajuda, Senhor.
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela célula, eu quero te agradecer pelas pessoas que ficaram até o final. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor. Obrigado. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você que está aqui comigo até o final, muito obrigado por estar até o final. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe as tuas decisões, os teus planos, os teus projetos. Né? Que Ele te faça prosperar em tudo aquilo que você vai fazer. Bom, em nome de Jesus. Amém? Então, não esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e, o melhor de tudo, compartilhe essa mensagem. Se você achou que essa mensagem falou com você a respeito das tuas decisões, envia para alguém, manda pelo WhatsApp, manda pelo Facebook, manda pelo Twitter, manda por todas as tuas redes sociais, mas compartilha essa mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, fica com Deus. Um beijo. Tchau.